Olá, meu nome é João Gabriel. Eu estou cursando matemática na Unesp de Rio Claro e eu venho comentar um pouquinho a respeito de extensões quadráticas sobre o corpo QDI. Bom, os sistemas de comunicação MIMO são estruturas que utilizam diversas antenas, tanto nos transmissores quanto nos receptores. Muitas complicações surgem nesses sistemas de comunicação, como, por exemplo, problemas de multipercurso ou problemas de ruído. Nesse sentido, muitos estudos surgiram com o intuito de discutir propriedades dos sinais enviados para tentar minimizar os efeitos sofridos na informação. E com esses estudos foi introduzido o uso dos códigos de bloco espaço-tempo. Para a gente analisar a qualidade de um código de bloco espaço-tempo, a gente vai utilizar principalmente dois critérios: a diversidade máxima, que implica na maior confiabilidade do sinal, e um maior determinante mínimo normalizado, que implica numa menor probabilidade de erro ponto a ponto. Sendo assim, a nossa proposta é apresentar um código de bloco espaço-tempo, nesse caso para duas antenas transmissoras, que possui diversidade máxima, né, já satisfazendo o nosso primeiro critério, denominado de código de bloco espaço-tempo diagonal, mas mais especificamente apresentar como obter extensões quadráticas ótimas sobre QDI, a fim de maximizar o determinante mínimo normalizado, satisfazendo aí o nosso segundo critério. Bom, primeiramente, então, um código de bloco espaço-tempo diagonal construído sobre o corpo QDI é dado pela matriz D2, como aí na equação 1, em que Z1 e Z2 são elementos do anel Z de I, e θ1 e θ2 são as raízes do polinômio minimal x² mais ax mais b, em que A e B também são elementos do anel Z de I. A matriz geradora do reticulado complexo G é dada pela matriz G aí na equação 2, dependendo aí das raízes θ1 e θ2. Então é de nosso interesse determinar o polinômio D2 de modo que o determinante mínimo normalizado do código seja o maior possível. Para isso, a gente vai utilizar duas relações para descrever aí o determinante mínimo normalizado. A primeira relação surge entre o discriminante delta do polinômio e o determinante da matriz geradora G. Se a gente calcular esse discriminante e comparar com o valor do determinante, a gente vai chegar que delta é igual ao determinante da matriz G ao quadrado. A outra relação surge da referência utilizada 2, que a gente vai utilizar a relação entre o determinante do reticulado complexo e o determinante do reticulado real, que vai essas duas relações, né, vai nos possibilitar expressar o determinante mínimo normalizado de D2, denotado por desenho G, como 1 sobre raiz do módulo de delta, aí, como na equação 3. Essa equação 3 nos mostra que o nosso objetivo de maximizar o determinante mínimo normalizado agora se torna minimizar o módulo do discriminante de um polinômio quadrático qualquer sobre Z de I. Então, é muito interessante a gente investigar a existência de uma cota inferior para o valor absoluto discriminante de um polinômio quadrático minimal qualquer aí sobre Z de I. Por exemplo, o polinômio real x² menos x menos 1, ele possui essas raízes θ1 e θ2 que foram utilizadas para construir a matriz geradora G, para o caso aí com duas antenas transmissoras. As raízes desse polinômio geram uma extensão quadrática real ótima sobre Q de I, e o valor absoluto do seu discriminante é 5. Então, é natural a gente se questionar se existe algum polinômio sobre Z de I cujo discriminante seja menor que esse, né? E é o que a gente vai discutir no lema a seguir. Ele diz o seguinte, que para qualquer polinômio x² mais ax mais b sobre Z de I, o valor absoluto do discriminante módulo de delta é limitado inferiormente por 3. Ou seja, para a gente demonstrar esse lema, a gente vai supor primeiramente que θ1 e θ2 são as raízes de um polinômio redutível x² mais ax mais b com a e b em Z de I, e consideramos A igual a L mais MI e B igual a S mais T de I, são elementos aí quaisquer de Z de I, e L, M e ST são elementos números inteiros. Com isso a gente vai abrir aquele polinômio, né, daquela relação que a gente tirou, abrir o discriminante do polinômio, desculpa,
e vai chegar nessa expressão 5. Essa expressão 5 nos possibilita usar, provar por absurdo que o valor absoluto discriminante vai ser limitado inferiormente por 3. Como? A gente vai assumir que ele vai ser menor que 3 e vamos mostrar que é impossível, caso a caso, analisando as paridades de L e M conjuntamente. Então, uma vez provado esse lema, segue da expressão da equação 3 lá, que 1 sobre raiz de 3 é o limitante superior para o determinante mínimo normalizado para qualquer código de bloco espaço-tempo diagonal, a partir de seções quadráticas sobre QDI, como afirma o teorema que conclui, né, essa apresentação. O determinante mínimo normalizado de qualquer código de bloco espaço-tempo diagonal D2 é limitado superiormente por 1 sobre raiz de 3. Era isso que eu tinha para apresentar. Essas foram as referências utilizadas. E muito obrigado por assistir.